Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa bancada do nosso programa Saber Viver 60 mais, o psicólogo e o neuropsicólogo Francisco Júnior. Francisco Júnior é psicólogo clínico, neuropsicólogo, habilitado em terapia cognitiva de comportamento, ou seja, o comportamental. Ele também tem vários trabalhos, vários serviços em favor da qualidade de vida, do bem-estar da pessoa idosa. Francisco Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 mais. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço, né, estar nesse espaço sagrado para falar de um tema tão importante que é o envelhecimento. E estou aqui à disposição para tirar dúvidas e trazer aí algumas novidades para a população, né, os 60 a mais. Né? Essa população que hoje representa 15% da população nacional. Né? Nós, mais de 30 milhões de idosos nós temos no Brasil, e aí fica mais latente a necessidade de tratarmos sobre esse tema com a importância que ele requer. Para o nosso telespectador se familiarizar melhor com sua expertise, com suas formações diversas, especializações para esse segmento, me diga uma coisa, como é se dedicar profissionalmente ao atendimento de pessoas idosas? Então, Silvestre, é um desafio. Né? Quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu tive um contato com uma casa de repousos, né? E a partir daí despertou meu interesse em trabalhar com esse público. Né? Naquele momento, no momento pós-pandêmico, eu me deparei com idosos em situação de abandono. Né? E como esse abandono interferia na saúde física e psicológica daquelas pessoas. E a partir daí eu comecei a estudar, né, bastante sobre o tema, entrei e fiz uma pós-graduação em neuropsicologia, né, e me dedico muito ao atendimento de idosos. Porque quando a gente olha a neuropsicologia, quando a gente olha a psicologia, a gente vê uma preocupação muito grande com o infantil, com as crianças. Né? A psicologia infantil, ela é muito importante por causa dos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas havia uma parcela de pessoas que ficavam em segundo plano, né? Que são os idosos, né? Que também precisam de acompanhamento, que precisam de uma avaliação neuropsicológica, e aí não para um transtorno do neurodesenvolvimento, mas já para verificar um transtorno cognitivo, uma demência, um declínio cognitivo, algo nesse sentido, entendeu? Francisco, Chico, meu xará, né? Que bom. Me diga uma coisa, através desses conhecimentos, eu vou pedir a você que você nos traduza do significado, pela sua expertise e vivência, conceitos populares sobre o que é envelhecimento, o que é velhice e o que é a longevidade, que a gente vem conversando muito. E às vezes, no nosso telespectador, a gente fala envelhecimento, pensa que envelhecimento é só passar os anos, o numérico. E tem várias facetas, né? Sim. Na verdade, o envelhecimento é uma fase, né? É um marco biológico. Então, a gente aprende, o sujeito nasce, cresce, envelhece, reproduz, morre. Então, a gente precisa pensar no envelhecimento como uma fase do desenvolvimento humano, né? É um marco. Alguns estudos já começam a contar a partir dos 40, a partir dos 60, a partir dos 65, enfim, mas a gente precisa enxergar e respeitar o envelhecimento como uma fase biológica, um marco biológico do nosso desenvolvimento humano. E aí vem a pegadinha, né? O velho, o envelhecimento, e a gente começa a atrelar o envelhecimento ao não servir. Né? Eu envelheci, então eu não sirvo mais para isso aqui. E olhando essa pergunta, me vem à mente, né, a famosa música da Geni, né, o Joga a Pedra na Geni. Né? Você
Tem um corpo que é utilizado durante um tempo, ele é aproveitado, mas depois esse corpo que envelhece, ele é desprezado. Então, joga a pedra na geni que esse corpo não serve mais, né? Essa pessoa envelheceu. Porque a gente sai de uma visão muito econômica do corpo que produz. Então, pensar no envelhecimento como esse marco biológico, no corpo velho, mas não desprezado, um corpo com autonomia, um corpo com vitalidade, um corpo que depois da aposentadoria ele vai conseguir render fazendo outras questões, né? Um corpo saudável. Aí a gente traz a longevidade, né? Não é só o viver muito, mas é o viver muito com autonomia. Eu Já é outro projeto, né? Já é outro projeto dentro do seu envelhecimento, dentro né? do envelhecimento. Então, se a gente faz um recorte, né, se a gente olha o envelhecimento, né, no Brasil, a gente começa a atrelar primeiro com a expectativa de vida. Então, qual era a expectativa de vida do nosso país na década de 50 e qual é hoje? Né? E aí a gente olha, eu lembro quando eu estudava, né, os professores se orgulhavam, nós somos um país novo, né? A nossa taxa de natalidade ela é muito elevada. Quando a gente olha hoje, a pirâmide está invertendo. O Brasil é um país que está envelhecendo. Né? Ele está envelhecendo não só porque a taxa de natalidade tenha diminuído, mas é porque as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida aumentou. O que é que a gente precisa entender nesse contexto? É que não adianta eu viver muito se eu não vivo com autonomia. Então, pensar no envelhecimento bem-sucedido, pensar num 60 mais, né, eu pensar que depois que economicamente eu produzi e me aposentei, eu tenho muita coisa que eu posso fazer na minha vida para me manter com autonomia. Né? Quando eu atendo aos meus pacientes, eu costumo dizer, ninguém quer envelhecer para depender do seu filho, ninguém quer envelhecer para depender de outros. As pessoas querem envelhecer com autonomia, para minimamente conseguir tomar conta da tua vida. Qual é a grande questão? É que a gente pensa no envelhecimento quando a gente envelhece. Né? E o envelhecimento ele precisa ser pensado nas fases anteriores. A gente tem que pensar no envelhecimento na fase adulta. Quais são os hábitos de vida que eu tenho e que vão me levar a um envelhecimento? Ou bem-sucedido ou não tão bem-sucedido. Mas nessa evolução, nesses conceitos todo aí, é preciso saber viver para envelhecer, longeviver, chegar longevidade. Na verdade, é preciso saber viver para poder viver. Mas veja bem, vamos abrir um parênteses aí. Viver, mas quem é que está vivendo hoje nesse, não vou dizer nesse estado não, nesse país? Essa pergunta, embora pareça simples, Simples, né? é uma pergunta de uma complexidade muito grande. Porque a gente parte primeiro da subjetividade, né? Do o que é viver para cada pessoa. Isso. Né? Então, quando eu digo a gente precisa saber viver para poder viver, é porque a gente tem muitos velhos de 30 anos. Que bom, que bom. E muitos jovens com mais de 60. Né? Porque depende da perspectiva, né? E depende das condições sociais e culturais que aquela pessoa está inserida. Mas o que seria o saber viver? Ou melhor, qual é o caminho que eu preciso percorrer para que eu chegue num envelhecimento bem-sucedido? Para que eu tenha longevidade? Né? Quais são os hábitos que eu preciso mudar hoje? Observar hoje, para que no futuro eu não pague o preço. E aí, veja que interessante. 40% dos casos de demência, hoje, eles poderiam ter sido evitados ou retardados. Se essas pessoas, elas tivessem, né, tido acesso à informação ou tivessem corrigido alguns hábitos durante a vida. Mas veja bem, Francisco,
Hábitos, por mais que a gente fale, por mais que a imprensa, por mais que vocês, psicólogos ou outros profissionais da área do envelhecimento, fomente, as pessoas não estão ligando muito, não. Não só as pessoas, os governantes, nossos governantes também. Vê. Aí a gente já entraria numa discussão muito ampla. E aí eu costumo sempre lembrar um pouquinho e falar um pouquinho de Foucault. Né? Foucault traz um conceito chamado biopolítica. Né? Trazendo para os dias de hoje, são as políticas públicas. Então, a gente quando pensa no envelhecimento, a gente tem o olhar coletivo, nessas pessoas estão envelhecendo com quais condições? E no olhar individual da subjetividade, com aquilo que eu estou fazendo, com as condições que eu tenho. Então, proporcionar instrumentos e condições para que as pessoas tenham acesso é de fundamental importância e é o que compete ao poder público. Mas a nossa preocupação, ela às vezes é um pouquinho maior e ela é individual. É porque tem muitas questões que não dependem apenas da política pública. Né? Há hábitos simples de respeitar, por exemplo, a quantidade de horas de sono, né? De realizar uma atividade física com regularidade, de fazer uma alimentação da maneira correta. Então, nesses casos específicos, eu não precisaria de uma política pública direcionada. Eu preciso de orientação correta e de tomada de consciência. Eu falo muito isso. A pessoa ter consciência de que os benefícios desses hábitos, eles são para si próprio. Francisco, hábitos e consciência deve ser formação. E aí a gente vai voltar de novo, né? Mas eu vou fazer, mas vamos deixar um pouquinho para lá esse assunto, porque a gente só vai ficar no programa se for discutir, vai ficar em políticas públicas. Mas vamos falar o seguinte, eu estava aqui pensando, a gente falou em longevidade e me veio assim à mente. Longevidade, é possível você fazer um plano descartando o processo induzivo ou espontâneo. O que é que eu estou dizendo? Talvez não seja espontâneo, talvez seja a carta genética que tenha o dia que vai terminar a sua longevidade. E a indução é mais ou menos isso que você está falando, hábitos, ambiente, políticas públicas. Só para finalizar a história das políticas públicas, sim, eu concordo que hábito e consciência vêm de formação, mas o alerta... Formação e informação. Formação e informação, o conjunto todo, né? E o alerta que eu faço é exatamente para as pessoas que têm acesso à informação. Eu não estou falando para a parcela da população que não tem acesso, embora seja muito importante. Né? Eu tenho amigos, adultos, jovens, né, da minha idade, por exemplo, que negligenciam a saúde. E são pessoas que têm informação e formação, entendeu? Então, o sinal de alerta, ele vem daí. Porque se a pessoa não tem acesso à informação, se a pessoa não tem acesso à formação, beleza, então vamos, né, buscar mecanismos, pensar em políticas públicas para inserir essas pessoas, para dar a essas pessoas as condições adequadas para que elas cuidem da saúde. E as pessoas que têm acesso a essa informação, que têm a formação e que não cuidam. Né? E aí tem uma parcela muito grande. Né? E aí a gente vem para a longevidade. Né? A carga genética, ela influencia sim, mas os cuidados, eles também são extremamente importantes. Né? Então, a gente conhecer, a gente saber, a gente se informar, né? A gente ter o envelhecimento como um marco biológico e saber que a partir de determinada idade eu vou ficar mais lento, a minha velocidade de processamento ela diminui. Isso é o esperado, né, para a velhice. Eu ter a consciência disso vai fazer com que eu evite, né, determinados ambientes e determinados comportamentos para me preservar. Né? Vira e mexe a gente vê, né, fulano veio a óbito porque caiu. Né?
A queda, ela pode ter vários motivos, inclusive a falta do cuidado. E aí pensar na longevidade, né, é pensar nos hábitos da vida toda. Qual é o grande erro que a gente comete? A gente quer pensar na longevidade quando a gente chega na velhice. A gente Quero viver mais. a gente quer viver pensar, mais, né? não é isso? Quem não quer, né? Tá chegando perto, eu quero viver mais. E aí eu li uma frase recentemente que dizia assim: quando a gente tem 10 anos, quem tem 20 é velho. Quando a gente tem 20 anos, quem tem 50 é velho. Quando a gente tem 50 anos, quem tem 70 é velho. Quando a gente tem 70 anos, velho é o outro. Então, mas a gente só se preocupa com a velhice quando a idade chega, né? E muitas vezes já não há muito o que ser feito. O alerta é que na idade adulta, que durante a juventude, a gente já vai pensando, né, como é que eu quero envelhecer? Onde é que eu quero estar daqui a 20 anos? Que tipo de vida eu quero levar? E o que é que eu estou fazendo hoje? Qual é o caminho que eu estou percorrendo hoje para chegar a essa idade, com autonomia? É engraçado você falando quando nem velhice, nem velho, nesse estilo de vida, nesse hábito de vida, nessas particularidades, especificidade de velho. Sempre que a gente contextualiza um tópico, um assunto, termina em velho ou em velhice. Mesmo que seja positivo ou negativo. Mas o que destaca mais é o negativo. Você está me entendendo? Entendi. E aí a gente esquece de falar na senilidade e na senescência. E talvez o que traz na sua fala não é que a gente precise atrelar a velhice a não serventia ou ao que é ruim. E essa fala, às vezes, muito carregada para o negativo, é para servir como um sinal de alerta. Hoje. Você Será entendeu? que as memórias Pega esse gatilho? É um sinal de alerta. Né, eu quero ter um envelhecimento bem sucedido, feliz. Eu quero longevidade com saúde, com autonomia, né, corpo saudável, mente saudável. Mas eu tenho que ter os cuidados hoje, né? Então, trazer tema tão importante de uma maneira muito serena, muito séria, né, como o Viver 60 mais, né, ele faz, é um sinal de alerta. Né? É um sinal de alerta para a juventude também. Para quê? Para que eu chegue na velhice, para que eu chegue no envelhecimento e eu seja uma pessoa autônoma, feliz, né? Que eu consiga viver a minha vida e eu não tenha dependências. O nosso programa tem essa preocupação de trazer sempre a essência e as provocações para inspirar nos nossos convidados, no nosso entrevistado, a promoção de saúde, o envelhecimento exitoso. Tanto que a gente, pouquíssimo programa aqui, nós falamos aqui sobre doenças, patologias, enfermidades que acontecem no envelhecimento idoso. Mas eu tenho uma pergunta aqui interessante que eu quero saber. Algumas pessoas idosas adotam um sentimento psicossocial de viver tudo hoje porque o amanhã pertence a Deus. Conheço muita gente assim. Como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudá-las a equilibrar essa perspectiva com a necessidade de planejar e viver uma longevidade saudável e consciente, disso que a gente está falando? Veja, a TCC, que é a abordagem que eu atuo, que eu trabalho... TCC para a gente é não terapia confundir cognitivo-comportamental. Não é trabalho de conclusão de curso. Vê, ela é uma abordagem que é baseada em evidências. Né? Então, o exercíciozinho de evidência que a gente faz com o paciente, com o sujeito, com o cliente, são várias denominações, é para entender quais são as crenças
que essa pessoa tem, né? O que é que me leva a achar que eu tenho que viver tudo hoje porque o amanhã pertence a Deus? É um pensamento pertinente É um e pensamento, limitante. é um pensamento pertinente, limitante e que não é só do idoso, não, certo? Tem muita gente jovem que tem esse pensamento do eu vou viver tudo hoje porque amanhã... Sim, mas isso não é uma característica de irreverência, porque até ele não pensa que vai morrer o jovem. Né? Então, veja que interessante. Essa semana eu perdi dois colegas, dois conhecidos. Um da minha idade e a mãe de uma amiga minha, que tem a idade da minha mãe. E os dois faleceram da mesma patologia. Né? Um com 40 e poucos anos e a outra com mais de 60. O futuro pertence a Deus. Né? Mas ter essa crença de que eu não preciso me preocupar com o futuro, ela é preocupante, porque faz com que eu tenha um presente, às vezes desregrado ou inconsequente. E aí eu não morro, aí o futuro chega. Aí é Né? complicado E aí, para todo mundo. só que a gente não pode fazer um diagnóstico ou uma análise sem entender por que eu tenho esse pensamento. Né? Entender a origem desse pensamento é extremamente importante para subsidiar, inclusive, a orientação que a gente vai passar para aquele paciente. Por exemplo, né? E aí eu trouxe os dois exemplos das duas pessoas que faleceram para falar sobre isso. Então, esse jovem que faleceu aos 40 anos, né? As pessoas muito próximas a ele podem pensar, né? Como ele foi, eu também posso ir, então eu vou viver tudo que eu tenho para viver hoje, porque eu posso não chegar o dia de amanhã. E a outra que faleceu aos 60 pode pensar a mesma coisa, porque de repente a expectativa de vida dela poderia ser 80, 90. Então, de fato, existe uma grande incógnita, né, do nosso tempo de permanência aqui na Terra. Mas entender o porquê faz com que eu tenha uma crença limitante ou eu viva de uma maneira inconsequente é extremamente importante, até para a gente não fazer um pré-julgamento, né, e achar que aquela pessoa é... Como é que eu posso dizer? É inconsequente, eu vou usar essa palavra. Mas a gente precisa entender quais são as evidências que ela tem para ter esse pensamento, certo? E aí, veja que interessante, na TCC a gente trabalha com pensamento, sentimento, comportamento. Então, eu tenho um pensamento que vai gerar em mim um sentimento. E esse sentimento nem sempre é bom de ser sentido, e a partir daí eu tenho um comportamento, que pode ser um comportamento Abusivo, adaptativo, né? Ou não adaptativo. Vamos pensar dessa forma. Mas aí, de fato, a gente precisaria entender, né, quais são as crenças, quais são esses pensamentos que faz com que a pessoa viva como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Devemos amar como se não houvesse o amanhã, mas na esperança de tê-lo. Considerando sua expertise profissional e estudioso da psicologia do envelhecimento idoso, qual a importância de desmistificar estereotipos, remover rótulos negativos e estabelecer novos paradigmas para após a aposentadoria? Veja, recentemente a gente participou de um evento da Uncisal, né? A doutora Cristiane, juntamente comigo, nós temos um projeto chamado Preserve-se. E aí fomos convidados e lá o tema era exatamente esse, né? Como me preparar, o que fazer depois da aposentadoria para um programa de aposentadoria que eles têm. A gente atrela muito o nosso corpo à economia. Então, quando eu digo, né, eu vou me aposentar, é como se eu estivesse dizendo, economicamente eu estou deixando de produzir.
Muitas pessoas, né, dedicam a vida toda, ou a maior parte da sua vida, ao trabalho. E nesse percurso vai ficando em segundo plano relações interpessoais, relação com si próprio, do autocuidado, relações sociais, e você se dedica ali ao trabalho. Por uma questão econômica, na maioria das vezes. E aí você, né, dá a idade de aposentar. Primeira pergunta é, o que eu vou fazer? Né? Eu só sei fazer isso. Eu passei a vida todinha fazendo isso aqui. E a partir de agora, o que eu vou fazer? Então, pensar na aposentadoria ou no pós-aposentadoria é pensar que existe uma vida fora dos muros laborais. O idoso, a pessoa depois que aposenta, algumas delas fazem um movimento de isolamento social, né? Vai se afastando. Ou porque não construiu laços afetivos durante a vida que estava ali no trabalho, ou porque vem um sentimento de inutilidade. Eu deixei de trabalhar, eu virei um inútil, e aí vem o conceito, né, do velho, daquele que não serve mais para nada. E aí a gente pega e vê uma parcela muito grande de pessoas que depois da aposentadoria descobriram uma nova forma de viver bem, né? De aproveitar o tempo livre para aprender a pintar, para participar de coral, para cuidar melhor da saúde, para viajar, para participar de grupos. Então, existe, né, muita vida após a aposentadoria. O que é que a gente precisa mudar? É a nossa perspectiva. Aposentar é uma etapa, mas depois da aposentadoria, eu deixo de estar naquele ambiente que eu estive durante muito tempo e posso estar em outros ambientes, inclusive desenvolvendo outras atividades econômicas, voltando a estudar, né? Tudo isso, além de melhorar a saúde física, vai melhorar a reserva cognitiva, a construção de reserva cognitiva, manter o cérebro em atividade. Estamos quase no fim, eu acho que falta poucos minutos, mas você vai dizer de uma forma resumida o que é que você quer falar que eu não perguntei. Essa pergunta é um pouco difícil, né? Mas veja, eu costumo dizer que falar, né, do envelhecimento, falar da velhice, ou falar da pessoa idosa, é um tabu no nosso país. Porque essas pessoas muitas vezes são invisibilizadas, né, pela sociedade e, o que é mais cruel, pelas famílias. A gente tem um fenômeno que é da infantilização do idoso. E aí vem uma frase clássica: mamãe virou uma criança, né? Papai virou uma criança. Isso é algo que precisa ser evitado, porque aquela pessoa tem uma história de vida que precisa ser respeitada. E aí quando a gente diminui isso, né, para uma fase anterior, a gente está regredindo para a infância. E não é isso, então a gente precisa respeitar. Outro ponto que é muito importante, e aí falando do envelhecimento, é que a gente só fala do envelhecimento e dos problemas quando a gente envelhece. Aí vem os problemas fisiológicos, porque a gente vê no nosso corpo, e a gente esquece de falar dos problemas psicológicos, de problemas cerebrais, esquecimento, mais propriamente dito, né? Memória, como é que está a minha memória? E a gente vai se dando conta de pequenas coisas no dia a dia, né? Esquecer nome de pessoas conhecidas, esquecer locais que a gente coloca os objetos, esquecer caminhos e trajetos conhecidos, né? E que eram realizados com frequência. E aí fica um alerta, né? As pessoas que se identificam com isso, os familiares que estão percebendo esse comportamento em algum idoso na família, precisa procurar uma ajuda,
né, um médico gerontologista, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para entender que fenômeno é esse que está acontecendo, né, com a pessoa. E aí, pensando nesse aspecto, que nós, né, a doutora Cristiane, que não está aqui, eu, criamos o Preserve-se, né, um programa voltado para a construção da reserva cognitiva. Para quê? Para garantir um envelhecimento bem-sucedido. Né? Então, quais são as ações que a gente precisa fazer na vida? Que tipo de estimulação cognitiva eu preciso ter, estar submetido, para que eu seja um idoso com autonomia? Para que eu chegue nesse marco do meu desenvolvimento, né, que é a velhice, e eu tenha autonomia para me aposentar e continuar ativo. Francisco, doutor Francisco, psicólogo, agradecemos pelos seus ensinamentos aqui no programa Saber Viver 60 Mais. Eu quem agradeço a oportunidade e deixo aqui, meu amigo, um convite. Né? No mês de janeiro a gente vai estar realizando uma série de eventos voltados, né, para o público idoso, mais aberto para toda a população, para falar um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre estimulação cognitiva, sobre os hábitos de vida que a gente precisa adequar ou alterar ou incluir hoje, para garantir que eu chegue no meu 60 mais assim. Quem sabe, do nosso centenário, né? Francisco Júnior, muito obrigado. Acabamos de conversar, quer dizer, de receber ensinamentos, dicas e aconselhamentos aqui no nosso programa Saber Viver 60 Mais, do Dr. Francisco Júnior, psicólogo e neuropsicólogo. Até mais, meu telespectador, e muito obrigado pela sua companhia.